Você já percebeu como muitos lares parecem cheios de pessoas, mas ao mesmo tempo tão vazios de amor? Quantos casamentos, que começaram com promessas de eternidade, hoje caminham sobre um fio de desgaste, de silêncio ou de discussões? Quantas famílias vivem debaixo do mesmo teto, mas não compartilham mais o mesmo coração? Essa realidade é dolorosa, mas também muito comum. E talvez, de alguma forma, você esteja enfrentando algo parecido agora. O casamento é um presente de Deus, um pacto sagrado que deveria refletir o amor do próprio Cristo pela sua igreja. A família é um projeto divino, o primeiro lugar de cuidado, de comunhão, de crescimento espiritual. No entanto, sabemos que a vida não é sempre como imaginamos no começo. Pressões externas, dificuldades financeiras, doenças, falta de diálogo ou até feridas emocionais mal curadas podem abrir rachaduras que enfraquecem esse alicerce. O inimigo sabe que, se ele consegue dividir a família, ele abala todo o resto. É por isso que a oração da manhã tem um poder tão especial. Porque quando começamos o dia colocando o nosso lar, o nosso casamento e a nossa família nas mãos de Deus, nós levantamos um escudo invisível, mas poderoso, contra tudo que tenta nos afastar do propósito divino. Orar pela união familiar não é apenas pedir bênçãos, é declarar que a sua casa pertence ao Senhor, é reafirmar que o amor de Cristo será o centro da relação, mesmo nos dias mais difíceis. Talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas nos olhos, porque se lembra de brigas recentes, de palavras duras trocadas, de silêncios que doem mais do que gritos. Talvez a sua oração seja um clamor de socorro. Senhor, restaura o meu lar, não deixe minha família se perder. Se esse é o seu coração hoje, saiba que não está sozinho. Deus se importa profundamente com o seu casamento, com a sua casa, com os seus filhos. Ele é especialista em restaurar o que parecia quebrado, em unir o que parecia separado, em transformar o deserto em jardim. Quando você ora pela sua família logo pela manhã, você está colocando as sementes da restauração no solo fértil do coração. Pode ser que o fruto não apareça imediatamente, mas cada palavra dita em fé abre caminho para milagres silenciosos. Mais paciência, mais respeito, mais empatia, mais amor. E esses pequenos milagres somados se tornam a base de uma nova história. A Bíblia nos lembra em Marcos 10:9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E também em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras não são apenas frases bonitas, mas promessas que podemos declarar sobre o nosso lar todos os dias. Quando fazemos isso em oração, estamos fortalecendo os laços invisíveis que nos unem como família. Então, se neste momento você sente que sua casa precisa de paz, se deseja ver mais amor no seu casamento, mais união entre seus filhos, mais harmonia dentro do lar, continue comigo. Nos próximos instantes, vamos mergulhar em uma oração especial, feita para restaurar, proteger e abençoar sua família, trazendo de volta a certeza de que com Deus é possível recomeçar. Se essa oração já começou a tocar o seu coração e despertar em você o desejo de ver sua família restaurada, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito poderoso. Quando você deixa o seu like neste vídeo, você ajuda para que essa mensagem chegue a outros lares que também estão precisando de bênçãos no casamento e união familiar. É como se o seu gesto fosse uma semente de paz plantada em outros corações. Eu também quero te convidar a deixar um comentário. Escreva aqui: minha família é do Senhor. Essa declaração não é apenas um comentário, mas uma profissão de fé, uma marca espiritual que mostra que você acredita no poder de Deus para proteger e restaurar o seu lar. Além disso, quando outros lerem sua declaração, vão se sentir encorajados a também confiar no Senhor. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Despertar com Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Assim, todos os dias você poderá receber orações e mensagens que fortalecem o seu casamento, abençoam sua família e enchem sua casa da presença de Deus. Respire fundo e se prepare, porque o que vamos viver a seguir não é apenas uma oração, mas um verdadeiro clamor de bênção sobre o seu lar. Quantas vezes você já olhou para dentro do seu casamento ou da sua família e percebeu que algo havia mudado? Talvez não tenha sido de repente, mas pouco a pouco, como uma chama que começa forte e com o tempo vai se apagando sem que a gente perceba.
Os gestos de carinho foram ficando mais raros, as palavras de amor se transformaram em silêncio e as conversas se resumem às preocupações do dia a dia. Muitos vivem debaixo do mesmo teto, mas estão separados de coração. Essa é a realidade de inúmeros lares hoje, e talvez seja a sua também. É doloroso perceber que a união que antes parecia inabalável agora se encontra ameaçada por pequenas rachaduras. Um desentendimento não resolvido, uma falta de tempo que gera distância, uma mágoa guardada que vira muro. A rotina pode sufocar a leveza do amor e os problemas externos acabam se infiltrando dentro da casa. É nesse ponto que muitos casais e famílias se perguntam: onde foi que nós nos perdemos? A verdade é que todo lar precisa ser sustentado pela presença de Deus. Sem Ele, até os relacionamentos mais fortes ficam vulneráveis. O casamento foi criado como um reflexo do amor de Cristo pela Igreja, um amor de entrega, de paciência, de perdão. A família foi estabelecida como projeto divino, para ser abrigo, lugar de paz e de crescimento. Mas quando a oração é deixada de lado, quando Deus deixa de ser o centro, as rachaduras começam a crescer. Talvez hoje você sinta o peso desse afastamento. Talvez o seu casamento esteja frio, talvez seus filhos estejam distantes, talvez a harmonia do lar tenha se perdido em meio a discussões, pressões e dores. Mas eu quero te lembrar de algo. Não existe muro alto demais que a oração não possa derrubar. Não existe ferida profunda demais que a presença de Deus não possa curar. O mesmo Senhor que uniu você e sua família é poderoso para restaurar o que parece quebrado. Quando começamos o dia entregando nossa casa ao Senhor em oração da manhã, é como se levantássemos um escudo invisível ao redor dela. A Bíblia diz em Marcos 10:9, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Essa não é apenas uma frase, é uma promessa. E quando você se apega a essa promessa, mesmo nos dias mais difíceis, você declara que o amor de Deus será a base do seu lar. Não importa como esteja a sua situação hoje, Deus não vê apenas as brigas, as distâncias ou os problemas. Ele vê o potencial de restauração, a beleza de um lar transformado pela fé, a alegria de um casamento fortalecido pela graça. Ele ainda pode reacender a chama, ainda pode devolver o diálogo, ainda pode trazer de volta a leveza que parecia perdida. E agora, eu quero te fazer um convite simples. Se você puder, feche seus olhos por alguns instantes. Respire fundo. Permita-se sentir a presença de Deus entrando no ambiente da sua casa, tocando o seu coração e preparando o seu lar para viver uma nova estação. Vamos orar juntos. Vamos colocar diante de Deus cada detalhe, cada dor, cada relação, cada sonho. Porque é na oração que o impossível se torna possível. É na oração que os lares são restaurados. É na oração que a família volta a encontrar a verdadeira paz. E enquanto você se entrega a esse momento, continue comigo, porque ainda há muito mais que Deus deseja derramar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Uma das maiores dores dentro de um casamento e de uma família não está apenas nas grandes crises, mas nas pequenas feridas que pouco a pouco vão se acumulando. É aquela palavra dita em um momento de raiva, que mesmo depois de um pedido de desculpas, continua ecoando no coração. É a ausência de tempo, quando o trabalho, as preocupações e os compromissos ocupam o espaço que deveria ser de atenção e afeto. É o silêncio que se instala quando já não existe disposição para conversar e cada um passa a viver no seu próprio mundo, mesmo dividindo a mesma casa. Essas feridas parecem pequenas no início, mas se não forem entregues a Deus, podem se transformar em muralhas. A mágoa não resolvida vira distância. O orgulho não quebrado vira frieza. O perdão não liberado vira ressentimento. E quando o inimigo percebe essas brechas, ele as usa para enfraquecer o que Deus construiu. Afinal, o objetivo dele sempre foi destruir o que o Senhor estabeleceu como sagrado: o casamento e a família. Quantas famílias hoje sofrem com discussões constantes? Quantos casamentos são marcados por acusações, falta de paciência, falta de respeito? Quantos lares estão cheios de palavras duras, mas vazios de oração? É por isso que precisamos lembrar que a restauração não começa em um gesto humano, mas em uma decisão espiritual: colocar Deus novamente no centro. A Bíblia nos mostra em Josué 24:15 uma declaração poderosa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Essa não é apenas uma frase bonita para ser pendurada em um quadro na parede. É um compromisso diário, uma escolha firme de fazer do lar um lugar onde Deus é honrado, onde a oração não é exceção, mas rotina, onde cada passo é sustentado pela fé. Talvez hoje o seu coração esteja pesado porque você sente que perdeu a conexão com o seu cônjuge, ou porque olha para os seus filhos e percebe que há distância entre vocês. Mas saiba de uma coisa: nada está perdido quando é colocado diante de Deus. Ele é especialista em restaurar relacionamentos, em curar corações quebrados, em transformar lágrimas em sorrisos. Ele pode trazer de volta a alegria da convivência, o prazer da companhia, o respeito mútuo, o amor que suporta todas as coisas. E aqui, mais uma vez, eu quero que você se permita viver um momento de entrega. Se puder, feche os seus olhos agora. Imagine cada membro da sua família diante de Deus. Veja o rosto do seu cônjuge, o rosto dos seus filhos, das pessoas que moram com você. Coloque-os no altar do Senhor. Diga em voz baixa: Senhor, eu entrego a minha família em tuas mãos. Sinta como esse ato simples já começa a aliviar o peso do seu coração, porque quando você entrega, você não carrega sozinho. Talvez a mudança não aconteça da noite para o dia. Talvez ainda haja mágoas, talvez ainda haja palavras que precisam ser ditas, perdões que precisam ser liberados. Mas quando você faz da oração da manhã o alicerce do seu lar, você está permitindo que a presença de Deus entre e trabalhe onde você não consegue agir. O Espírito Santo vai onde você não pode ir. Ele toca no coração de quem parece distante. Ele quebra o orgulho de quem não quer ceder. Ele aproxima aqueles que pareciam irremediavelmente afastados. Lembre-se, a união da sua família não depende apenas da sua força, mas da graça de Deus operando em cada detalhe. E essa graça está disponível agora, aqui, para você e para sua casa. E enquanto o seu coração se abre a essa verdade, prepare-se, porque no próximo passo vamos mergulhar ainda mais fundo na promessa da palavra de Deus, descobrindo como a fé pode se tornar a chave para restaurar a paz e o amor no seu lar. Nenhum casamento e nenhuma família estão livres de desafios. A vida traz pressões, desgastes e até feridas, mas existe uma verdade que sustenta o lar mesmo nos dias mais difíceis: a palavra de Deus. Ela é o alicerce firme quando tudo ao redor parece frágil. É a rocha que não se abala quando os ventos das dificuldades sopram. E é nela que encontramos as promessas que garantem que a união da sua casa não é sustentada apenas por esforços humanos, mas pela mão poderosa do Senhor. Quando Jesus falou sobre casamento, ele disse em Marcos 10:9: Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Essa não é apenas uma lembrança romântica para cerimônias de casamento, é uma declaração espiritual. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: eu estou no centro dessa aliança. Eu sou a cola invisível que une. Eu sou o guardião do amor que vocês prometeram. E quando o Senhor é o guardião, não há força capaz de destruir. Outro versículo poderoso está em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase é mais do que uma escolha pessoal, é um decreto espiritual. Ela nos mostra que cada família pode ser um altar vivo para Deus, um espaço onde sua presença é cultivada todos os dias. Imagine a força dessa declaração quando dita pela manhã em oração: Senhor, eu e a minha casa serviremos a Ti. Não é apenas uma frase, é uma semente plantada no coração da sua família, uma semente que, com o tempo, dá frutos de união, paz e amor. Talvez você olhe para a sua realidade e pense: mas na minha casa não existe essa harmonia. Nós brigamos, nós nos afastamos, nós estamos em crise. E é justamente aí que a promessa de Deus se torna ainda mais poderosa. Porque o Senhor não exige que o cenário esteja perfeito para agir. Ele entra exatamente nas situações quebradas, nas relações feridas, nas histórias machucadas e começa a transformar a partir de dentro. Ele pega as lágrimas derramadas e rega com elas um novo tempo de restauração. A Bíblia também nos lembra em Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa é uma das verdades mais profundas sobre casamento e família. Não importa quantos esforços façamos, se Deus não estiver no centro, o lar se torna vulnerável.
Mas quando o Senhor edifica a casa, até os problemas mais difíceis se tornam oportunidades de crescimento, porque cada desafio vira um degrau rumo à maturidade espiritual. É por isso que a oração da manhã é tão importante. Ela é como a argamassa invisível que mantém as paredes firmes. É o momento em que você diz: Senhor, eu não quero conduzir minha família sozinho. Eu preciso da tua presença dentro do meu lar. Essa entrega abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe em áreas que você não pode alcançar, no coração do seu cônjuge, na mente dos seus filhos, na atmosfera da sua casa. Pense no poder de começar o dia colocando seu casamento e sua família no altar de Deus. É como se você estivesse cobrindo cada detalhe da sua casa com uma proteção invisível. As palavras ditas em oração se tornam muralhas de paz contra as brigas, correntes de amor contra a frieza, sementes de esperança contra o desânimo. Cada vez que você declara as promessas da Bíblia sobre a sua casa, você está escrevendo uma nova história sobre ela, uma história sustentada não pela fragilidade humana, mas pela fidelidade de Deus. E agora, eu quero te convidar a dar um passo simples, mas profundo. Se você puder, feche seus olhos por um instante. Imagine sua casa diante de Deus, cada cômodo iluminado pela luz da presença dele. Veja seu cônjuge, seus filhos, cada pessoa da sua família, envolvidos em um abraço de amor divino. E diga em voz suave: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixe que essa promessa penetre fundo no seu coração e se torne a base sobre a qual sua família será firmada a partir de hoje. Enquanto você declara essa verdade, mantenha seu coração aberto, porque ainda vamos mergulhar em algo mais profundo. Uma oração reveladora, feita especialmente para quem deseja ver bênçãos sendo derramadas sobre o casamento e sobre a família. Chegou o momento de transformar cada palavra em entrega, cada lembrança em oração, cada ferida em um pedido sincero ao Senhor. Até aqui nós refletimos sobre as lutas, as promessas e as verdades da palavra de Deus. Agora, é hora de colocar tudo isso diante do trono dele. Se você puder, feche seus olhos. Respire fundo. Sinta o ambiente ao seu redor ficando em silêncio, como se cada detalhe estivesse se preparando para esse encontro. Imagine que você está na presença de Deus, porque de fato você está. Ele ouve cada sussurro, cada lágrima, cada desejo profundo do seu coração. Senhor, neste início de dia, eu coloco diante de ti o meu casamento e a minha família. Tu és o autor da vida, o criador da união, e sei que nada escapa do teu cuidado. Por isso, eu entrego em tuas mãos cada detalhe do meu lar. Onde houver brigas, que haja reconciliação. Onde houver silêncio, que haja diálogo. Onde houver frieza, que haja calor de amor renovado pelo teu Espírito. Pai, eu oro pelo meu cônjuge. Derrama sobre ele a tua graça, a tua paciência e o teu amor. Que possamos aprender a nos respeitar, a nos compreender, a caminhar juntos mesmo quando os ventos sopram forte. Que o nosso casamento seja reflexo do amor de Cristo pela Igreja, um amor que se sacrifica, que perdoa, que não desiste. Eu também coloco diante de ti os meus filhos, Senhor, e cada membro da minha família. Guarda-os, protege-os, guia os seus passos. Que a tua palavra seja lâmpada para os pés deles, e que a tua paz encha os nossos corações em todo o tempo. Senhor, onde há mágoas traz perdão, onde há orgulho traz humildade, onde há divisão traz unidade. Que o teu Espírito Santo habite na nossa casa, enchendo cada cômodo com a tua presença. Que o teu nome seja exaltado não apenas em nossas palavras, mas no nosso viver diário. Eu declaro pela fé a promessa de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E declaro também a verdade de Marcos 10:9. O que Deus uniu, ninguém o separa. Que essas palavras sejam alicerce firme para o meu lar, lembrando que tu és o fundamento da nossa união. Senhor, abençoa a nossa manhã, abençoa os nossos planos, abençoa a nossa convivência. Que a nossa casa seja um lugar de refúgio, de paz e de amor. Que todos que entrarem nela sintam a tua presença e que o nosso casamento e a nossa família sejam instrumentos de testemunho do teu amor neste mundo. Em nome de Jesus, eu oro, creio e agradeço. Amém. Enquanto você abre seus olhos, guarde no coração a certeza de que cada palavra dessa oração subiu como incenso agradável diante de Deus. O Senhor já está agindo, já está restaurando, já está fortalecendo o que parecia fraco.
E se essa oração falou profundamente com você, declare nos comentários: minha família é do Senhor. Essa frase, simples mas cheia de fé, é um selo espiritual sobre o seu lar e também encorajará outras pessoas que buscam a mesma restauração. Mas não paramos aqui. O que vamos viver a seguir vai aprofundar ainda mais esse mover, porque o encerramento desse momento não é um fim, mas um convite para continuar caminhando na presença de Deus. O que vivemos juntos até aqui não foi apenas uma reflexão ou mais uma oração qualquer. Foi um momento de encontro verdadeiro com Deus, onde abrimos o coração e colocamos diante dele o nosso casamento e a nossa família. E mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado, algo já começou a ser restaurado dentro de você. O Senhor já está agindo, porque cada oração sincera move o coração dele. Mas essa caminhada não termina aqui. A restauração familiar é um processo contínuo, uma jornada de fé que precisa ser regada todos os dias com oração, paciência e amor. Por isso, não deixe que esse momento fique isolado. Torne a oração da manhã um hábito em sua casa, porque cada vez que você coloca o seu lar diante de Deus, você fortalece ainda mais os laços que unem a sua família. Se essa mensagem falou ao seu coração, declare mais uma vez com fé nos comentários: minha família é do Senhor. Essa simples frase é uma marca espiritual, um testemunho que ecoa para além deste vídeo, inspirando outras pessoas a também confiar no poder de Deus sobre seus lares. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Despertar com Deus, inscreva-se agora mesmo. Aqui você vai encontrar diariamente orações que fortalecem sua fé, trazem paz para o seu coração e abençoam a sua família. Juntos, formamos uma corrente de fé que se multiplica a cada dia. E para continuar nessa jornada de restauração, eu preparei uma oração especial de proteção e bênção para o seu lar, baseada no Salmo 91. Depois que terminar este vídeo, vá até lá e permita que essa oração complete o que Deus já começou a fazer hoje na sua casa. O seu lar é precioso para Deus. O seu casamento é precioso para Deus. A sua família é preciosa para Deus. E Ele está apenas começando a escrever um novo capítulo sobre vocês.